Graça e paz, queridos irmãos, é uma alegria muito grande estarmos aqui para poder celebrar com você essa festa tão importante que é o dia de Pentecoste. E hoje eu sei que Deus vai falar ao seu coração, eu sei que você vai ouvir esta aliança, esta palavra, este pacto que Deus quer fazer conosco no dia que Ele derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Hoje é um dia muito importante, é um dia profético, então prepare-se você e sua família, porque Deus vai falar poderosamente e nós vamos abençoar você e sua casa hoje, em nome de Jesus. Amém! Que privilégio, querido, podermos celebrar esse dia em família, você aí na sua casa, com a sua família. E eu queria abrir esse culto hoje, dessa festa tão importante, dessa pessoa tão maravilhosa, porque olha, o Espírito Santo é uma pessoa. É muito fácil para a gente entender que Deus, o Pai, é uma pessoa. É muito fácil entendermos que Jesus, que veio em carne, o Filho, é uma pessoa. E às vezes a gente fica sem entender, a gente abstrai muito a figura, a pessoa do Espírito Santo, mas Ele é uma pessoa. Ele é o Consolador, Ele é o Paráclitos, aquele chamado para estar do nosso lado, da mesma natureza de Jesus e do Pai. E eu queria abrir essa festa tão importante que marca a presença dEle nas nossas vidas, a descida dEle aqui à terra. Eu quero abrir com um texto que está no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 7, quando Jesus diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Amém. Então o Espírito Santo é um presente de Jesus para nós. Que bênção! Ele não tinha um presente melhor, não tinha nada mais precioso. Assim como Deus deu aquilo que era mais precioso ao nos dar o seu Filho Jesus. Jesus, quando voltou para o Pai, depois de ter completado a sua missão aqui na terra, deixou para nós aquilo que era mais precioso, que era o Espírito Santo. E Ele diz: quando Ele vier, o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque não creem em mim. E Ele diz no versículo 12: tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Queridos, muitas coisas de Deus nós não conseguimos suportar. Estamos ainda nesse mundo que é físico. Não estamos somente na dimensão espiritual. Mas o Espírito Santo é como se ele decodificasse para nós o reino espiritual. O Espírito Santo sonda o coração do Pai. Ele conhece a mente de Deus. Ele conhece o nosso coração, a nossa mente. E é como se fosse um decodificador das coisas espirituais. Por isso é tão importante a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém. É tão importante você reconhecê-lo nos seus dias. Jesus diz: vocês não podem suportar, mas quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que coisa tremenda! É esse Espírito Santo que vamos celebrar, é Ele que vamos louvar, é a Ele que vamos dedicar o nosso culto hoje, um culto tão importante que celebra a presença dEle. Gente, que privilégio! Muitas pessoas falam assim: eu queria muito ter vivido na época de Jesus, quem me dera ter tocado em Jesus, sentido a presença de Jesus, visto os milagres de Jesus. Deixa eu te falar, não pensa isso não. Você é muito mais privilegiado. O Otterson vai falar isso na palavra, né? Que o Espírito Santo naquela época, antes de Jesus, ele não estava disponível como hoje. Hoje, se você entrega a sua vida para Jesus, se você faz uma aliança com Ele, e nós vamos fazer isso hoje, você tem a presença desse Espírito Santo, esse que não vai falar por si mesmo, mas vai te guiar a toda a verdade, que não vai deixar você errar, que não vai deixar você no buraco, no escuro, na ansiedade. Não, Ele vai te guiar a toda a verdade. Então a Ele nós vamos louvar, a Ele vai ser esse culto hoje dedicado, esse culto tão especial, nesse dia tão especial. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar para louvarmos esse Deus tão tremendo.
Pai amado e querido, nós consagramos a Ti nossa vida, Amém. Nossa casa, nossa família, e pedimos a Ti que o Senhor fale agora poderosamente aos nossos corações e que o Senhor nos guie nessa adoração. Pedimos a Ti, Espírito Santo, ensina-nos o caminho para chegar na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pentecostes era o dia mais movimentado em Jerusalém. Os seguidores de Jesus estavam reunidos em um só lugar em oração. E uma vez que Deus os tinha exatamente onde precisava, o Espírito Santo veio sobre eles de repente. Pessoas do mundo inteiro viram os milagres de Deus. E o que significa esse milagre? Uma coisa é certa: Deus ama as nações. A vontade de Deus é alcançar todas as pessoas, qualquer grupo de pessoas em qualquer parte do planeta. E isso inclui você. Fique conosco até o final e aprenda mais sobre esse dia maravilhoso. Deus abençoe. Chegando o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos em um só lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. E o mundo não pode recebê-lo, pois não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e Ele estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Graça e paz, queridos irmãos. É uma alegria muito grande podermos compartilhar a palavra nessa festa tão incrível que é a festa de Pentecoste. E eu queria ler com você o nosso tema, que é o encontro com Deus. Deus marcou um encontro quando reuniu o povo para entregar as tábuas da lei nos pés do Monte Sinai. E esse é o clima que eu gostaria que você entrasse agora com toda a sua casa, sua família, para poder entender o que Deus quer fazer hoje na nossa vida. Esse mesmo ambiente de Pentecoste aconteceu no cenáculo, quando o Espírito Santo veio sobre 120 irmãos que estavam esperando receber do alto o poder de Deus para começar o seu ministério logo após a ascensão de Jesus aos céus. Então veja que em todos os momentos houve uma grande reunião de pessoas e houve um encontro sobrenatural com Deus. E é isso que Deus quer reproduzir todos os anos na festa de Pentecoste. Então vamos entender isso estudando a palavra de Deus. Êxodo capítulo 23, de 14 a 17, diz assim: 3 vezes no ano me celebrarás festa. A festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Primeira festa, Páscoa, pães asmos. Também guardarás a festa da colheita, das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Segunda festa, Pentecoste, ou festa da colheita, ou festa das primícias. Igualmente guardarás a festa da colheita à saída do ano, tabernáculos, quando tiveres colhido no campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Veja, as festas bíblicas, que são várias, elas são
resumidas em 3 principais, onde todos os homens devem aparecer diante de Deus. E o Senhor estabeleceu essas festas bíblicas, e uma delas é Pentecoste, com um significado, com um objetivo. Quais são esses significados e objetivos que Deus tem para nós nessa festa? É o que nós vamos ver hoje, e eu tenho certeza que isso vai falar muito ao seu coração. Em primeiro lugar, o texto fala que Deus deu uma ordem, Ele deu uma palavra. Ele disse: todos me celebrarão uma festa. Todos me celebrarão uma festa. E essa palavra, em Êxodo 23, ele fala: 3 vezes no ano me celebrarás festa. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. O Senhor estabeleceu essas festas para nós celebrarmos com Ele. Só o fato de Ele considerar uma festa e nos convidar para essa festa já é suficiente para participarmos. Você consegue imaginar Deus planejando uma festa, convidando as pessoas, fazendo tudo para nos abençoar, e a pessoa vira e fala que não quer? Pois bem, é uma situação muito constrangedora, não é? E foi isso que aconteceu quando Jesus contou a parábola em Mateus capítulo 22, nos versos de 1 a 6. Preste atenção nisso. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, até apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Uau! Que coisa! Será que vivemos essa parábola nos dias de hoje? Será que hoje estamos vivendo essa mesma situação em que Deus prepara uma festa, escreve na palavra de Deus que Ele quer que a gente celebre, prepara uma bênção especial para derramar sobre nossas vidas, e ainda há pessoas com dúvidas se devem ir? Celebrar é a palavra shagag em hebraico, nesse texto de Êxodo. E fala de celebrar uma festa, um feriado, uma solenidade com dança, com música. Então veja, as festas bíblicas já são na tradução, quando eles falam em festa, na mente deles, eles já entendem no Antigo Testamento que era um feriado, que era um dia em que ninguém ia fazer outra coisa, que todos iam buscar participar da festa. Algumas pessoas no texto de Mateus deixaram de ir na festa para trabalhar, mas era um feriado. Ou seja, as pessoas livre e espontaneamente fizeram o contrário, não fizeram caso. Então o primeiro aspecto desse texto de Êxodo, das festas bíblicas, do Pentecoste, é que Deus está te convidando para uma festa. Ele não vai impedir você de ir trabalhar ou cuidar do seu campo ou dos seus negócios, mas Ele está te fazendo um convite para ter um encontro com todas as pessoas. Deus está fazendo esse convite todos os dias, mas na festa Ele é mais enfatizado, é mais lembrado, que o Senhor está dizendo: olha, eu quero me encontrar com vocês, eu quero falar com você, eu quero aparecer diante dos seus olhos, eu quero que você veja que eu existo. E isso é maravilhoso, porque em Mateus 22, verso 14, a Bíblia diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso nós devemos nos esforçar para ser os escolhidos. Devemos nos esforçar para ouvir a voz de Deus e dizer sim ao seu chamado. E a festa de Pentecoste é um momento muito especial, porque Deus falou claramente que Ele nos chamava para participar de uma festa, para nos alegrar, para dançarmos juntos, para sermos felizes juntos.
E nesse período que vivemos de quarentena, nesse período de isolamento, nessas crises que temos visto pelo mundo afora, quanto importante é a gente poder celebrar uma festa, a gente poder se alegrar com Deus, a gente poder saber, vendo com nossos olhos, que Ele existe e que Ele quer participar da nossa vida e que Ele quer nos ajudar. Quando você coloca Deus junto da sua vida, quando você consulta Deus, ouve a voz de Deus, fala com Ele, a sua vida se torna muito mais leve, se torna uma outra vida. Quando você tem um pé no reino natural e um pé no reino espiritual, quando você vive o sobrenatural, quando você experimenta essas experiências com Deus. E tudo isso está só no início, quando Deus nos chama para participar da festa. Só Deus te chamar já é suficiente para que você veja que a sua vida pode mudar e ser abençoada e entrar numa nova fase, que foi o que realmente aconteceu nessa festa. A igreja, os discípulos entraram numa nova fase, uma fase onde o Espírito Santo veio habitar dentro do coração dos discípulos. Muito bem, o texto continua e o segundo aspecto é que Pentecostes celebra o encontro de Deus com o seu povo. Veja o evento do Pentecostes como acontece. Em Êxodo 19, no verso 11, diz assim: estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Uau! Presta atenção nisso, porque essa festa é toda sobrenatural, ela não tem nada de natural. Este é o relato de Pentecostes no Antigo Testamento, o original, como começou. O povo tinha acabado de sair do Egito e eles estavam nos pés do Monte Sinai. E Deus falou: olha, preparem todos, estejam todos preparados, porque daqui a 3 dias eu vou descer dos céus diante dos olhos de todos. Me apresentarei a todos, todos me verão e terão um contato comigo. Uau! Isso é tremendo. O Espírito Santo é a maneira de Deus ter um contato direto com você. E quando nós recebemos o Espírito Santo, tudo muda na nossa vida. Quando você busca Ele, se você fechar os seus olhos e começar a orar e falar com Deus e pedir que o Espírito Santo entre em operação na sua vida, na mesma hora, você começa a mudar. Você começa a sentir a paz, a presença de Deus. Seu coração começa a receber a palavra de Deus, você começa a ouvir a voz de Deus. Isso é tremendo, isso é real. E isso que aconteceu em Pentecoste. E lá no Monte Sinai, continuando, nós lemos o verso 11, agora do verso 16 a 19, em Êxodo 19, versos 16 a 19, diz assim: ao terceiro dia, como Deus prometeu, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um sonido muito forte de uma buzina, uma trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Uau! Eram cerca de 1,5 milhão de pessoas que saíram do Egito. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha. Imagina isso? Uau! Você imagina isso diante dos seus olhos? E todo o monte tremia fortemente. Poxa, era um terremoto, uma coisa incrível que estava acontecendo ali. E crescendo o sonido da trombeta cada vez mais e mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Uau! Que isso? Que coisa impressionante que é essa? Que coisa sobrenatural é essa? Deus se apresentando diante de um povo e falando: eu vim para fazer uma aliança com vocês. E entrega a Moisés as tábuas da lei. Que coisa incrível! 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, com os 10 mandamentos. E Deus chama Moisés, e durante 40 dias e 40 noites, fala a ele toda a lei, que seria os livros do início da Bíblia, o Pentateuco, onde fala toda a orientação para o povo de Israel, para o povo de Deus.
Que coisa incrível este encontro de Deus com o seu povo no pé do Monte Sinai. Isso aconteceu no 50º dia após a Páscoa. Por isso que no Novo Testamento, ao invés de chamar de Shavuot, que em hebraico quer dizer semanas, foram 7 semanas, é chamado em grego de Pentecoste, que significa 50º dia, né? E aqui coincide com o início da colheita do trigo. Por isso que é muito importante entender a palavra. A festa é chamada de festa das colheitas, festa das primícias, por causa da colheita do trigo, que era a principal colheita, a grande colheita para o povo de Israel. Este foi o primeiro encontro com Deus. O primeiro encontro de Deus com o seu povo após a Páscoa e a saída do Egito. E agora nós vamos ao segundo encontro que ocorreu no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando ocorreu o Pentecoste. Atos 2, de 1 a 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus, que maravilha! No Novo Testamento, a palavra Pentecoste quer dizer 50º dia, e ali no cenáculo haviam 120 pessoas reunidas, quando Deus novamente teve um encontro com o seu povo, derramando o Espírito Santo. E aqui nós vemos muita similaridade, porque no Velho Testamento houveram trovões, relâmpagos, fogo, fumaça, e todo monte tremia. E agora no Novo Testamento a mesma coisa, muito parecido. Um ruído do céu, um vento impetuoso, línguas de fogo, e toda a cidade ouviu aquele grande alvoroço. Vemos então que Pentecoste é uma celebração de duas alianças de Deus conosco, com os homens. Primeiro, foi a aliança da lei, onde ele trouxe as tábuas da lei para o povo lá no Monte Sinai. Em segundo lugar, foi no Pentecoste de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a nossa vida. Duas alianças, as duas firmadas com sinais sobrenaturais, as duas onde Deus reuniu todo o seu povo, duas onde Deus se apresentou a cada pessoa que puderam vê-lo, puderam sentir sua presença, puderam ouvir sua voz, puderam ver a fumaça, o fogo, os sinais. E isso para que haja fé no nosso coração, para que você saiba que Deus existe e que Ele quer se relacionar com você e quer fazer sinais e prodígios na sua vida. É muito forte a festa de Pentecoste, porque ela vem trazer sobre nós a aliança final, a principal das alianças, onde Deus entregou seu próprio Filho para morrer por você, para que você seja salvo, para que você tenha o perdão dos seus pecados. E nesse momento, para viver uma vida de vitória, Ele te dá o Espírito Santo. Que coisa linda, que maravilha, que coisa maravilhosa que é quando Deus derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida e nos capacita a vencer todo o mal, a vencer todos os desafios para ter uma vida abençoada. Em terceiro lugar, o Pentecostes celebra duas alianças, como eu estava dizendo agora. Em Hebreus 12, no verso 18 a 24, na primeira parte, diz assim: Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte será apedrejado, e tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo aterrorizado e trêmulo. Paulo então fala: olha, não tendes chegado nesse momento. Nesse momento, onde foi lá no Monte Sinai, onde vocês receberam as leis de Deus, naquele momento Deus fez uma aliança da lei, que foi a primeira desse momento de Pentecoste, onde as pessoas viviam com medo, onde as pessoas viviam distantes de Deus, porque
A lei era pesada. E aí Paulo continua. Mas agora vocês chegaram, mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, de um novo pacto. Veja que coisa incrível. Agora comemoramos a segunda aliança. Agora vivemos na segunda aliança. Não mais naquela primeira aliança, onde as pessoas ouviram Deus falando no monte e tiveram medo. Pediram para parar de falar, fala com Moisés e ele fala conosco, porque nós estamos com medo. Nessa nova aliança, o Espírito Santo fala com você, com a voz mansa, uma voz paternal, uma voz de amor. Ele te convence, ele te consola, ele te guia, ele te orienta, ele te traz paz. É uma outra aliança, muito superior à primeira. Porque na primeira, o sangue derramado, aspergido, era de cordeiros. Nessa, foi o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo. E aqui no Pentecostes, então fala de duas alianças. Fala que é o momento de você entrar em aliança com Deus. É o momento de você renovar sua aliança, se você já fez esse pacto. E aquecer, acender a chama do Espírito Santo dentro do seu coração. Naquele primeiro momento, lá no Monte Sinai, os sinais e prodígios vinham de fora para dentro. Agora, na aliança com o Espírito Santo, os sinais vêm de dentro para fora. Suas palavras são fogo, são espírito, são vida. Deus usa você para impor as mãos, os enfermos serem curados. Parte de você, porque o Espírito Santo habita dentro do templo de Deus, que é você. Por isso, essa é uma nova aliança. Esse é um momento de celebrar. É um momento de ter um encontro com Deus. É um momento de estar reunidos todos juntos no mesmo lugar, no mesmo mover, na presença do Senhor. E aqui a importância de você estar na igreja, de você estar buscando estar na presença de Deus. Porque há coisas que Deus pode fazer no seu quarto, quando você está orando, no secreto. Mas há coisas que Deus só vai fazer na igreja, no templo, quando estivermos todos reunidos, num mesmo lugar, com o mover de Deus sobre toda a congregação. Em quarto lugar, Pentecostes celebra que a lei foi escrita no coração do homem para que ele não peque mais contra Deus. Em Jeremias 31, no verso 31 a 33, diz assim: Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Por que invalidaram? Porque transgrediram as leis, não conseguiram cumprir tudo. E ele continua: Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amados, que coisa é essa? Quando Deus não vai escrever mais leis em tábuas de pedra, mas Ele escreve no seu coração. Porque quando Ele escreveu nas tábuas, o povo não conseguiu seguir tudo. Eles não conseguiam cumprir as leis. E viviam em altos e baixos, constantemente servindo e desservindo, servindo e desservindo. Mas agora, quando você abre seu coração a Deus e entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida e o Senhor escreve, Ele coloca as suas leis dentro de você, no seu coração, e escreve no seu coração as leis. Ninguém precisa te falar o que é certo e errado. Ninguém precisa apontar seus erros. Você sabe. A sua consciência te diz. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram.
tudo se faz novo. O Espírito Santo habita em nós. E isso fez toda a diferença, porque no Antigo Testamento, no primeiro Pentecoste, lá em Shavuot, o Espírito Santo descia, repousava sobre 3 pessoas: o sacerdote, o profeta e o rei. E podia sair dessa pessoa, como saiu de Saul. E próprio Davi ora dizendo: não retira de mim o teu Santo Espírito. Mas agora, na nova aliança, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele vem e entra no coração de cada pessoa, e as leis são escritas no seu coração. E agora o Espírito é residente, o Espírito Santo é residente. O cristão peca, o cristão entristece o Espírito Santo, o cristão pode até esfriar o Espírito Santo, mas ele não deixa, ele não sai de você. Porém, nós cremos que em algum momento esse pecador vai se arrepender dos seus pecados e acender de novo a chama do Espírito Santo. Jesus disse que ele ia buscar as ovelhas perdidas. E eu sei que se você está nessa situação, o Espírito Santo já está se movendo dentro de você, para que você possa acender novamente essa chama. E esse é um dos objetivos de Shavuot, da festa de Pentecostes, é acender a chama do Espírito Santo. Porque o Senhor foi ministrando aquele povo no Sinai e o coração deles foi se inflamando, foi se enchendo de Deus. E assim aconteceu com os discípulos. E lá no cenáculo, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e não suportaram segurar aquele ambiente, aquela glória, e começaram a falar em novas línguas. E todas as pessoas da cidade vieram ver aquele alvoroço e ouviam aqueles homens que falavam em línguas. As pessoas da cidade entendiam no seu próprio idioma natal, da sua terra de origem, e eles começaram a glorificar a Deus. O que aconteceu naquele Pentecoste no deserto foi que quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo havia pecado contra Deus, havia feito um bezerro de ouro, e ali morreram 3.000 pessoas. Mas no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles começaram a falar em novas línguas, e o mover de Deus foi tão grande que as pessoas da cidade que vieram se arrependeram e entregaram a vida a Jesus, e naquele dia foram 3.000 pessoas convertidas e batizadas. Veja, na primeira aliança, o temor, o terror, o medo acontecia quando viam a presença de Deus, porque não tinham o Espírito Santo. Mas agora, na nova aliança, quando recebemos o Espírito Santo, há um novo nascimento. Vidas são transformadas quando as pessoas ouvem o que Deus fez com você. Por isso é tão importante celebrar a festa de Pentecostes, lembrar todas essas coisas e se preparar para a nova fase que vem após a festa, porque a gente sabe na Bíblia que a festa termina e começa a colheita do trigo. E assim também na sua vida, quando termina a festa de Pentecostes, você recebe um renovo, recebe o Espírito Santo sobre sua vida, ou recebe o renovo na sua fé se você já tinha o Espírito Santo. Você vai sair para uma nova fase de colheita, em nome de Jesus. E finalizando, quinto e último ponto da nossa mensagem. Todas as festas apontam para Jesus. Em João 12, versos 23 e 24, respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amados, as festas bíblicas são um encontro de Deus com o homem. Nesses encontros, Deus estabelece a sua aliança. E no auge das alianças de Deus com o homem, Ele manda seu próprio Filho morrer por nós. A Páscoa foi o evento mais importante. É chamada da festa dos judeus, porque ali Jesus morreu e ressuscitou. O Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo,
caiu na terra como um grão de trigo e morreu. E quando ele morre, ele levanta, ele ressurge e ele forma uma grande multidão de frutos, seus discípulos. Assim como o grão de trigo cai na terra, morre e se levanta uma planta que dá uma espiga cheia de frutos. Assim também, Jesus caiu, morreu e se levantou. E quando ele se levantou, ele inaugurou a igreja e começou uma grande colheita. Uma grande colheita. A primeira colheita grande foi ali, em Pentecoste, onde 120 discípulos receberam o Espírito Santo. E quando abriram a boca para falar em línguas, quando abriu a boca Pedro para pregar, 3.000 almas se converteram. E dali não parou nunca mais. E não vai parar, porque a grande colheita vai continuar até o final dos tempos. E então Jesus vai e continua dizendo em João 12, agora 25 e 26, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus está falando aqui sobre vida e sobre servir a Deus. Está falando, olha, quem quiser amar sua vida e não quiser entregá-la a Deus, vai perdê-la. Mas aquele que permitir a Deus agir na sua vida, que entregar os seus dias, sua vontade, sua vida nas mãos do Senhor, esse vai encontrar a vida eterna. E ele diz mais, se você quiser servir a Jesus, siga-o. E onde ele estiver, você vai estar. E Deus, o Pai, vai honrar você. Jesus falou no início desse texto, que ele estava falando foi na festa da Páscoa, quando ele morreu. Ele disse no início do texto, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E Jesus foi glorificado quando ele ressuscitou nos céus, recebeu a glória de Deus, desceu ao inferno, tirou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno, prevaleceu sobre todo o poder das trevas, recebeu honra e glória nos céus. Mas ainda falta uma parte da glorificação de Jesus, que é aqui na terra. Quando você, servo de Deus, faz as obras de Deus, vence o mal e traz à luz a presença de Deus sobre a terra, quando você é sal, quando você é luz, o Senhor Jesus é glorificado mais uma vez, até que todos sejam salvos. E é esse o grande objetivo, ao final de Pentecostes, que cada um de nós saia cheio do Espírito Santo, com a fé renovada, para fazer a obra de Deus, que é a grande colheita do trigo. Assim que termina Pentecostes, começa a colheita. E hoje nós estamos celebrando essa festa maravilhosa, que não é para Deus, não é para as pessoas do mundo, é para nós, povo de Deus. O Senhor preparou isso para nós. Então aproveite, fale com Deus tudo o que está no seu coração. Renove sua aliança com Ele. Se você nunca fez essa aliança, faça agora. É o melhor momento do ano para você fazer a sua aliança com Deus. No dia em que Ele derrama o Espírito Santo sobre todo aquele que crê. Eu abençoo sua vida e eu quero que você possa sair dessa festa renovado na sua fé, renovado na sua aliança com Deus, cheio do Espírito Santo para produzir muitos frutos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Não há nada melhor.
Que tremendo, meus queridos. Isso é o que o Espírito Santo faz. Foi o que ele fez há 2000 anos atrás, nessa data tão importante da festa de Pentecoste. E é o que ele quer fazer na sua vida. E em Atos, no capítulo 2, versículo 37, que o Watterson falou nessa palavra, está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, a multidão que estava ao redor compungiu-se-lhe o coração deles, eles ficaram assim encantados e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente. Amém. E ele é dado a você no momento em que você, de todo o seu coração, abre o seu coração e entrega a sua vida para Jesus, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9, Amém. que diz que se nós, com o nosso coração, crermos que Jesus está vivo, ressuscitou dos mortos, e com os nossos lábios nós convidarmos a esse Jesus para morar em nosso coração, nessa hora seremos salvos e seremos selados na sua testa com o Espírito Santo e receberão o dom do Espírito Santo. Então eu quero agora fazer essa oração com você, para que você receba de graça esse dom, esse presente, que é a presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos aí onde você está. Coloque a sua mão no seu coração e repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu me arrependo, dos meus pecados, dos meus erros, e te recebo, em meu coração, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te agradeço pelo dom, pelo presente do teu Espírito Santo sobre a minha vida. E declaro, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Me guia, me dirige a toda a verdade. Toma o controle da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Creia nessa promessa. Creia que o Espírito Santo está agora com você. Creia que Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E nesse dia, que é um dia de festa, o último texto que eu quero abrir com você está no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, que fala sobre as festas. E nesse livro, gente, olha, eu quero dizer para você uma coisa, que isso é uma verdade na minha vida. Nunca na minha vida eu estive num culto, numa reunião da igreja, em qualquer igreja que eu vá, sem deixar uma oferta, porque isso é uma coisa que é coisa minha. Por causa desse texto aqui que diz: não retenham as ofertas, o melhor da tua ceifa, não retenha. E diz aqui no capítulo 24: ninguém apareça de mãos vazias diante de mim. Então, na minha igreja eu dou o meu dízimo, né? Aí, na Insegec de Congonhas é onde eu dou o meu dízimo. Mas em qualquer igreja que eu esteja, se eu estou no momento de culto, eu não sei no momento de oferta, nem que seja uma nota que eu tenha na carteira, qualquer coisa, porque eu não quero aparecer diante de Deus de mãos vazias, principalmente num dia de festa. Então está aí o link da conta da igreja. Você que é nosso membro, você que é nossa ovelhinha, não retenha o seu dízimo, não retenha a sua oferta. Você que está nos conhecendo agora, que está visitando, se você sentir no seu coração, também saiba que temos muita seriedade, que todo dízimo, toda oferta é usado para manter a igreja, para ajudarmos outras pessoas, para continuarmos nessa missão tão maravilhosa de pregar a palavra, de espalhar as boas novas, de transformar vidas, de ajudar famílias. Esse é o nosso lema. Amém? Então que você traga o seu dízimo, a sua oferta, não apareça diante de Deus com as mãos vazias. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Eu vou pedir para o Watterson encerrar o nosso culto, esse culto tão especial, e vamos estar orando agora. Amém. A palavra de Deus fala que quando o Espírito Santo veio, ele distribuiu línguas de fogo e todos começaram a orar em novas línguas conforme ele concedia que falassem. Então nós vimos no nosso estudo que
Ele concedeu para que as pessoas recebessem esse dom e pudessem declarar, proclamar as coisas, as boas novas de Deus. Então, o que eu desejo é que você saia dessa festa hoje cheio do Espírito Santo. Amém. E possa pôr em prática, falando, anunciando a todas as pessoas que você puder as boas novas do Evangelho da Graça de Deus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente e eu quero orar por você e pela Amém. sua família. Amém. Pai amado e querido, nós te agradecemos pelo Pentecoste, pela vinda do Espírito Santo sobre nós, por esse presente que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E queremos, ó Deus, pedir que o Senhor mova poderosamente o seu poder na vida de cada irmão e cada irmã, de cada pessoa que está vendo o nosso culto e ouvindo a nossa palavra, e possamos falar do Senhor, das boas novas e pôr para fora tudo aquilo que recebemos do Senhor. Amém. Fazendo as boas obras, anunciando a palavra de Deus em todos os lugares. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Amém. ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Feliz Páscoa, Hag Shavuot, em nome de Jesus. Pentecoste, né? Pentecoste. Já estou Feliz pensando na presença do Espírito Santo com Amém. você, Feliz viu? Pentecoste. Ele é que te deixa feliz, Ele é a sua alegria, Ele é seu guia. Amém? É o que a gente deseja de todo o coração. Amém. Amém? Deus te abençoe. Boa semana, viu? Amém. Continue nos acompanhando nas lives, né? Todas esse abençoado aqui de 5 a 6 da manhã tá orando, fazendo um devocional de domingo a domingo no Instagram da igreja. De terça a quinta, às 7h30 também, ele faz seminários maravilhosos. Nós temos o Giliardi fazendo uma devocional para os jovens de segunda a sexta, às 15 horas no Instagram. O Christian fazendo culto maravilhoso, sexta-feira. E os jovens também fazendo o culto no sábado. Então esteja conosco. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau.